Olá, pessoal, boa noite. Olha, a gente aqui de novo, saiu de um estudo, estamos começando outro, graças a Deus. Está iniciando agora Sexualidade e Espiritismo. Estamos estudando o livro Sexo e Consciência, de Divaldo Pereira Franco. Eu sou Andressa Bispo e é sempre com grande alegria que eu venho aqui fazer esse estudo com vocês. Boa noite, muita paz, muita luz. Eu espero que vocês tenham uma noite maravilhosa. Deixa eu agradecer, porque agradecer nunca é demais, agradecer a Deus pela oportunidade de trabalho de estudo, agradecer a família que sempre está aqui nos auxiliando, nos ajudando, para que a gente possa desenvolver esses estudos. Agradecer à equipe Renovando Consciências, essa família grande, lindíssima, né? E aos seus inscritos, né? Esses espectadores que vêm aqui buscar entendimento, consolo e sabedoria. Desde já o nosso mundo, muito obrigado. E também agradecer aos nossos canais parceiros que retransmitem o nosso programa para que esse programa chegue até outros corações, em outras localidades, não é mesmo? Desde já, pessoal, nosso muito obrigada, viu? Bom, eu já vou falar boa noite aqui para Laniaqueia. Laniaqueia, eu não sei falar seu nome, viu? Mas, Lani, vou te chamar de Lani, seja bem-vinda. Obrigada por você estar aqui com a gente. A Alexandra também está aqui nos acompanhando, a Renata, a Luciana também está aqui integrando, né, os membros do nosso canal Renovando. Sejam todos bem-vindos. E você que está nos assistindo, quiser deixar seu oi aqui ao vivo, é a cidade da onde você está me vendo e me ouvindo, a gente dá um oi aqui para vocês, tá ok? Bom, semana passada nós estudamos aqui no livro de Divaldo um capítulo muito interessante sobre reencarnação e famílias não planejadas, certo? E nós vimos aqui que existem algumas determinações que fogem das escolhas, da programação que o espírito fez antes de reencarnar. E uma gravidez na adolescência pode ser uma dessas programações, né? Ou melhor dizendo, dessas situações que não foram programadas, né? Na reencarnação daquele espírito naquela fase. Não que ela ou ele não vai passar pela paternidade, mas nós estamos aqui falando de tempo determinado para que as coisas aconteçam. Muitas vezes nós queremos antecipar os acontecimentos, né? A gente acha que sabe o que está pedindo a Deus. E quando Deus resolve atender o nosso pedido, a gente descobre que não era exatamente aquilo que a gente queria, né? Mas a gente pediu com tanta força, com tanta vontade, e Deus atendeu justamente para que a gente possa ter esse discernimento e saber o que fazer com esse desejo que foi atendido. Mas, voltando aqui para o campo da programação e das programações indevidas, né, dos acontecimentos indevidos, eu gostaria de trazer aqui para vocês dois conceitos, tá? Antes da gente entrar no outro capítulo. Porque esse outro capítulo, ele vai falar aqui sobre contraceptivos e planejamento familiar. Se nenhum ele falou sobre reencarnação em famílias não planejadas, o outro ele vai falar sobre planejamento familiar. Tanto um quanto o outro
né? Tanto um planejamento que foi programado e uma situação que aconteceu sem estar planejado, vão entrar aqui em duas situações que norteiam a vida do espírito. Uma delas se chama livre-arbítrio e a outra se chama fatalidade ou predeterminismo. Então, para a gente poder entender um pouco qual é a relação de uma e de outra aqui dentro da nossa programação, nós temos que entender separadamente quais as funções de uma e de outra. Livre-arbítrio, como vocês já devem estar cansados de ouvir, né? É a situação que o homem tem a liberdade de pensar, de agir e de escolher. Porque nós não somos máquinas programadas por Deus para realizar as obras que nos competem. Isso está aqui na questão 843. O homem tem o livre arbítrio dos seus atos? E os espíritos respondem: visto que ele tem a liberdade de pensar, de agir, sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, veja, a partir do momento que a gente tem condições de escolher, nós estamos exercendo o livre-arbítrio. E todas as situações pertinentes da vida, desde, que você tenha consciência daquilo que você está fazendo, você está criando caminhos e limitações para você. Porque você está escolhendo. Então, nós temos algumas exceções no período da criatura, algumas fases em que a gente não tem condições ainda e discernimento de traçar escolhas. Então, veja, a fase infantil, até a fase pré-adolescente, nós não temos ainda de maneira clara, quais são os melhores caminhos que a gente pode seguir ou não. Nós vamos absorvendo tudo que vem de fora, de exemplo do pai, da mãe, da família, ou de exemplo dos que nos rodeiam, porque muitas vezes você pode não ter família, você pode ter sido criado num orfanato, você pode ter sido criado com um tio e depois ter saído muito cedo de casa e ter aí começado a vida muito cedo sozinho ou sozinha. Mas a questão é: qual é o momento em que você consegue fazer as escolhas? A partir do momento que você tem condições de dominar a sua vida. Então, veja, uma criança, ela não vai virar para o pai e para a mãe e vai determinar que ela, vai fazer tal coisa. Porque se essa tal coisa for uma coisa ruim, o pai e a mãe não vai deixar. Mas quando ela sai da fase de proteção familiar e já começa a caminhar sozinha na vida, ela tem condições de escolher o que ela quiser. Se ela quiser ser mãe, ser pai, se ela quiser não ter filho, se ela quiser fazer qualquer outra coisa da vida, ela vai ter essa autonomia. Esse é o livre-arbítrio. Mas existem situações, por incrível que pareça, por mais que a gente ache que a gente tenha liberdade de fazer e de acontecer, existem situações que são uma fatalidade. E o que é uma fatalidade para nós, espíritos imortais? Será que são algemas dos quais a gente não consegue se livrar, não consegue
ter nenhum tipo de ação. Então, seguindo aqui na questão 851, logo após as explicações sobre livre-arbítrio, a pergunta 851, Kardec fala assim: há uma fatalidade nos acontecimentos da vida. Segundo o sentido a essa palavra, quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados. Nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? Porque quando a gente faz uma programação espiritual, quando a gente tem condições para isso, nós escolhemos o gênero da prova, ou seja, o tipo da prova. Então, se você, numa outra existência, teve uma posição social muito abstada, né, financeiramente, né, talvez você necessite passar por um gênero de prova onde você enfrente a miséria, uma situação com poucos recursos, onde você enfrente a pobreza. Esse é um gênero de prova. A pobreza e a riqueza são posições sociais pelas quais nós passamos, né, por diversas reencarnações, trocando de posição para que a gente possa experienciar, né, todas as vertentes, todas as vantagens e as desvantagens de estar reencarnados nessas posições. Porque é fácil você julgar um rico e dizer para ele que ele não vai entrar no reino dos céus porque ele é rico. É fácil você dizer que ele vai se perder porque a porta larga dele é maior que a sua. É fácil você apontar o dedo para alguém que está muito bem financeiramente e dizer para essa pessoa que ela não vai avançar espiritualmente porque ela é egoísta. Porque quando a gente está do outro lado da margem do rio, nós costumamos fazer julgamentos e especulações de como seria chegar na outra margem. Mas quando você então sai da posição da pobreza e vai para a posição que você então julgava como uma prova fácil, que é a posição da riqueza, que é a prova da riqueza, você descobre que você está em uma das provas mais difíceis de superar. Pelos excessos que ela pode causar ao seu espírito, pelas ilusões, pelo apego que você pode ter à matéria e pelo tamanho do egoísmo que você pode desenvolver. Então, para quem está passando pela prova ou da riqueza ou da pobreza, está no mesmo barco. Está com muita dificuldade, não está isento de sofrimento e de sacrifício. Porque se na pobreza a gente encontra a revolta, a reclamação, a lamúria, por passar por privações, situações deprimentes, muito difíceis, na riqueza, nós muitas vezes encontramos um vazio existencial muito grande. Porque a gente não sabe ao certo qual é o verdadeiro sentimento das pessoas, né, por nós. Se elas amam, né, a nós, ou se elas querem se beneficiar de alguma forma da boa situação financeira. Então, os dois lados da moeda têm provas difíceis. Deixa eu falar boa noite aqui para o José Lopes. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigada, viu, José, pela presença. Agora, o que isso tem a ver com fatalidade e livre-arbítrio e com o que nós vamos estudar aqui? Veja, nós já vimos aqui que a questão da posição social dentro aqui das famílias não planejadas influencia bastante.
Porque uma pessoa ignorante, com pouca cultura, com pouco conhecimento e com pouco recurso, está mais propensa, né, a viver, a ter uma penca, né, de filhos, né, a passar por esses processos, né, onde ela pode trazer à luz outros espíritos, que é o processo da reencarnação, do que uma pessoa que tem recursos para parar o processo reprodutivo. A gente viu isso aqui na aula passada. Quando nós falamos aqui em fatalidade, em pré-determinismo, nós estamos falando em uma situação que foge do nosso controle. Mas respondendo à pergunta aqui de Kardec, os espíritos dizem assim para a gente entender. A fatalidade não existe senão pela escolha que fez o espírito. Em si encarnando, de suportar tal ou tal prova. Então, veja, a partir do momento que você escolheu passar por uma prova, por uma expiação, numa programação, ou aqui até mesmo na existência atual, as suas escolhas vão te levar a uma consequência da qual você não vai poder fugir. E isso é uma fatalidade. Você colher os frutos das suas escolhas, das suas ações, é pré-determinado pela lei divina que seja assim. Ninguém jamais vai poder fugir à própria colheita. A própria colheita. A Lania Keia pergunta assim: a fatalidade é experimentar a ira de Deus? Não. Não. Mesmo porque, Lania Keia, talvez você tenha uma visão errônea de Deus, né? Porque Deus, ele não é um ser vingativo ou um pai que está com raiva dos seus filhos e por isso ele lança sobre nós a fatalidade, que é a consequência das nossas ações. Pelo contrário, é por muito nos amar, é por muito ter por nós misericórdia e compaixão que Deus determina as leis da ação e reação, da causa e efeito. Para que a gente cresça e evolua como espíritos. Porque se nós não colhermos os frutos das nossas ações, principalmente das más, né? Porque das boas ações a gente adora colher o fruto, né? A gente adora receber um elogio, a gente adora, né, se sentir gratificado por algo bom que acabou fazendo. Até aí é fácil, é gostoso. O duro é você colher o fruto das suas más escolhas. Mas com que propósito Deus faz isso? Então, é por ira? É porque ele tem raiva da gente? Não. É porque ele quer que a gente aprenda com as nossas escolhas. E que no final da nossa jornada, da nossa caminhada, tudo o que foi adquirido de conhecimento e de virtude seja fruto do nosso trabalho, das nossas escolhas, ou seja por merecimento. Então Deus, ele nos dá muitas coisas sem merecermos, tá certo? A reencarnação, o perdão das nossas faltas, né? O nosso anjo da guarda, a comunicação com os espíritos, tudo isso vem gratuitamente de Deus para a gente a nosso favor. Agora, como que a gente vai educar um filho? Como que a gente vai se reeducar se a gente não enxergar o mal que a gente está fazendo para a gente mesmo?
e para os outros. É por isso que nós precisamos ter consequência das nossas ações, sejam elas boas ou sejam elas más. E eles dizem assim: escolhendo, ele faz uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que se encontra. Falo das provas físicas, porque o que é prova moral e tentações, o espírito, conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e sobre o mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir, que foi o que eu disse para vocês agora. Um bom espírito, vendo fraquejar, pode vir em sua ajuda, mas não pode influenciar sobre ele de maneira a dominar sua vontade. Um espírito mau, quer dizer, um espírito inferior, mostrando-lhe, exagerando-lhe um perigo físico, pode abalá-lo, assustá-lo, mas a vontade do espírito encarnado não fica menos livre de todos os entraves, de todas as dificuldades. Então, quando nós falamos aqui em famílias não planejadas, em famílias planejadas, nós estamos falando em consequências vindas de escolhas feitas da própria pessoa, tá? Porque veja bem, nós não estamos inseridos dentro de uma constituição familiar por acaso, né? Porque se o acaso fosse detentor, né, fosse portador do comando da nossa existência, o mundo estaria um caos. Então, tudo está obedecendo rigorosamente a uma inteligência que a gente não alcança. Nós não alcançamos a inteligência de Deus, a inteligência divina. E por isso que fica difícil de compreender, né, certas coisas que acontecem conosco. Então, muitas vezes a gente se acha injustiçado. Não, eu fui fruto, né? Tem muita gente caminhando por aí que foi fruto de um estrupo dentro da família, fora da família, que foi fruto de uma violência física. Tem muita gente caminhando por aí nessas condições. Mas agora, se a gente for buscar uma resposta na ficha espiritual do emaranhado que nos cerca, das muitas reencarnações, talvez a gente entenda por que aquela situação aconteceu. Mas é sempre fruto de uma consequência, né? Nunca Deus não vai falar assim para o estrupador: você vai lá, estrupa aquela menina, engravida, porque aquele espírito precisa nascer. Não é assim que funciona. É sempre uma escolha do agressor agredir ou não. E a vítima? Qual é a escolha da vítima? A vítima, ela tem sempre a possibilidade de escolher de que forma ela vai enfrentar aquela dificuldade, aquele sofrimento. De que forma ela vai lidar com aquela situação dolorosa. Ela tem condições de piorar a situação por qual ela passou como vítima, mas ela tem também situação de se libertar, de se fortalecer e de ainda auxiliar dentro da própria dor, do próprio sofrimento. Então, quando nós falamos aqui em gravidez na adolescência, né, a gente falou também das adolescentes que querem fugir de casa por conta de um mau relacionamento com o pai, com a mãe ou com ambos, e se envolvem sexualmente muito cedo com os parceiros, e por não buscar nenhum tipo de ajuda, de prevenção,
acabam engravidando. Então, aí só resta lidar com a situação, porque a escolha, a fatalidade já foi feita. Vai ser uma fatalidade, né, essa gestação ou não, vai depender da escolha dela. E aqui Divaldo começa nos dizendo assim sobre os contraceptivos, né, e sobre o planejamento familiar. No planejamento familiar, encontramos uma necessidade que o progresso nos impôs. Há pessoas que são radicais e advogam a desnecessidade de planejar a família, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Ainda existe esse tipo de pensamento. Muitas religiões não permitem que a mulher usem contraceptivos, tá? Métodos contraceptivos, porque eles acreditam que está determinado por Deus a quantidade ou não de filhos que essa mulher vai gerar. Isso é uma característica muito forte do povo de Israel, do povo hebraico, né? Lá nos primórdios, né? Lá no Antigo Testamento, né? Eu acredito que hoje talvez não fiz uma pesquisa, mas não sei se é assim ainda. Mas entre o povo escolhido, né? O povo hebraico, era assim. Era uma vitória ter um descendente. Era preciso gerar um descendente. Então, não se falava, nem se existia, né? Métodos contraceptivos, né? Apenas os naturais, que são as tabelias que a gente conhece hoje. Mas isso era fora de cogitação. Era fora de questão, era vergonhoso para uma mulher hebraica e de algumas outras nações, outras tribos também, não gerar um filho. Não gerar um filho. A mulher era mal vista. Era vista como alguém que era amaldiçoada por Deus. Era vista como uma mulher seca, que não era capaz de dar a vida aqui no mundo terreno. E existem algumas pessoas que ainda pensam assim. A questão é, tá certo? O que a doutrina espírita fala sobre a composição familiar, sobre ter ou não ter meios de impedir, né, a gravidez, a gestação de filhos, uma atrás da outra? E aí ele diz assim, como Deus conhece as nossas necessidades evolutivas constantemente, oferece-nos meios de atenuar a nossa ficha kármica. A Bíblia diz, por exemplo, que a mulher deve parir com dor. No entanto, graças ao nosso progresso intelecto-moral, a divindade nos facultou o alívio de muitas dores com a utilização dos anestésicos, desde as experiências iniciais com o éter e o clorofórmio, até as substâncias mais modernas elaboradas pela farmacologia. Além disso, a obstetrícia desenvolveu vários métodos para reduzir a severidade do sofrimento durante o parto, incluindo as técnicas de respiração, concentração e o yoga. Esse avanço científico representa uma conquista da sociedade para que haja diminuição do sofrimento físico, uma vez que a dor não é de Deus, mas é o resultado de opção nossa. O que provém de Deus é o amor. Quando o rejeitamos, experimentamos o seu oposto, que é o desamor. O sofrimento é uma decorrência natural desta opção feliz. Então, veja, existem mulheres... Boa noite, Maria do Carmo, seja bem-vinda, obrigada pela presença, viu? Existem mulheres, a minha irmã mesmo, ela morria de medo de engravidar, ela não queria ser mãe de jeito nenhum nessa existência. Ela não ia ser mãe, porque ela não queria passar por todas as dificuldades, né, e as dores que um parto traz, que uma gestação complicada muitas vezes pode trazer. Tem mulheres que passam uma gestação maravilhosa e a hora de ter filho sente uma dorzinha e o filho já nasce rapidinho.
Mas tem mulheres que ficam sofrendo aí 2, 3 dias para vir o filho depois, numa cesariana, que nem conseguiu vir parto normal. Então, vejam, dentro dessas várias formas de gestar, de dar à luz a um filho, tem muita mulher que tem medo e que não quer passar por isso. A minha irmã é uma prova viva disso. Mas acabou que ela acabou engravidando, né, por um descuido, né, passou uma gestação tranquila, sofreu um pouco na hora do parto, né, e hoje está aí com o Edgar, um menino lindo, de 1 ano e pouco, e está muito feliz com o seu filho. Agora, quando ele fala aqui que desse raciocínio, na esteira desse raciocínio, se a divindade tem permitido à ciência reduzir as dificuldades que se originam nas inúmeras circunstâncias da vida na Terra, os anticoncepcionais ou os contraceptivos constituem um dos métodos que se ajustam à nossa necessidade de programar a família. Pois a mulher não é uma fábrica de crianças. Gostei do termo, porque a mulher não é uma fábrica de crianças. Ela tem direito ao repouso após a fase gestacional. Se este repouso ocorre de forma apropriada, a mãe terá tranquilidade para propiciar ao filho melhores meios de educação, nesse momento delicado que é o primeiro ano de vida da criança. Isso demonstra que os contraceptivos são uma medida muito válida para estabelecer linhas de equilíbrio na dimensão familiar. O planejamento é uma ferramenta muito útil para que os parceiros elaborem programas de assistência alimentar, de saúde e outros, dentro de juízos perfeitamente bem dirigidos. Pessoal, vamos polemizar um pouco isso aqui, tá? Porque é o seguinte, né? Divaldo está falando aqui, né, que nós precisamos planejar a nossa família, ou o número de integrantes da família, pelas inúmeras dificuldades que hoje a gente tem, que é educar um filho, que é alimentar um filho, que é dar bases estruturais sólidas para um filho, né? Então você precisa ter o seu parceiro, a sua parceira, não importa como seja a sua constituição familiar, mas vocês vão precisar desses meios para poder receber uma criança em casa, certo? Agora, é assim que acontece? É assim que acontece? Vocês estão vendo aqui no nosso mundo hoje pessoas preocupadas em se estruturar para receber um filho no braço? Porque veja bem, antigamente, né, a mulher ela tinha até 13, 14, 15 filhos. Aí foi diminuindo para 10, depois diminuindo para 8, diminuindo para 7, diminuindo para 6, para 5. Hoje, aquela que tem 5, 4 filhos é considerada uma aberração da natureza, ou seja, é muito, tá? Por quê? A sociedade muda, os costumes, a cultura vão mudando e é claro, né, as dificuldades elas também vão aumentando. Então, dentro disso, é errado você orientar um filho para que ele não tenha muitos filhos? O que vocês acham? O que você falaria para o seu filho hoje, dentro da sua visão, da sua perspectiva? Né? Olha, não, você pode ter quantos filhos você quiser, porque os espíritos precisam renascer, reencarnar. E depois a gente vê como é que faz, como que educa, como que alimenta, como que veste, como que calça. A gente pede ajuda para o governo, pede ajuda para o vizinho, pede ajuda para o parente. Como é que a gente faz hoje? O que é certo a gente fazer hoje? Porque parando para pensar que a fila da reencarnação está enorme e que muitos espíritos precisam renascer, seria correto nós orientarmos
os nossos filhos a não programarem nada, a deixar ver o que acontece? O que vocês acham? A Laniaqueia disse assim: eu não dou filho para o homem nenhum, eles não merecem, homem nenhum presta. Ei, Laniaqueia, né? A Laniaqueia tá entristecida aqui com a raça homem, né? Faz parte, viu, Laniaqueia? Mas não fiquem assim. Bom, independente, né, Laniaqueia, se você não quer um homem como pai, como esposo, né? Você, né, teria muitos filhos, né? Você tendo um filho, você falaria para o seu filho: olha, pode ter bastante filho, porque a doutrina espírita ensina que tem que reencarnar? Nós precisamos saber o que a doutrina fala, para poder se orientar, se basear. A gente acabou de ler aqui sobre fatalidade e escolha. E que nós temos a liberdade de escolher, mas temos a fatalidade de colher o fruto dessas escolhas. Então, nós precisamos entender o seguinte: não depende de nós, cuidar do planeta, cuidar do avanço, do progresso de todo o planeta. Não depende de nós. Nós já temos Deus que comanda a nossa vida, nós já temos Jesus que nos instrui, que nos auxilia, que nos dirige, que nos guia, fazendo esse trabalho. Agora, o que nos compete fazer é saber quais as condições e quais as limitações que eu possuo para ofertar dentro de um seio, de uma constelação, de um núcleo familiar. Isso me compete fazer. Porque não adianta nós gerarmos 2, 3, 4, 5 filhos e depois não termos condições psicológicas, morais para encaminhar esses espíritos na vida. Porque mais do que dar o alimento, o pão do dia a dia, quando nós recebemos um filho nos braços, a nossa missão é encaminhar como filhos de Deus, como homens de bem, esses espíritos. Então fica muito, mas muito difícil fazer isso para outra pessoa se nós não temos isso agregados em nós. Como que a gente vai reeducar um espírito que precisa, né, dessa estrutura moral, emocional, psicológica, se você não tem isso para ofertar, para dar? E aí depois, esses espíritos que você gerou, que você deu à luz, que você não conduziu ao caminho do bem, que você não se preocupou com isso, que criou de qualquer jeito, você vê entrar pelo caminho da criminalidade, da marginalidade, pelo caminho das psicoses, dos transtornos, e aí você sofre. Você sofre, porque você olha para você e acha que não tem culpa nenhuma no cartório, que não tem culpa nenhuma nisso. Quando na realidade você teve a oportunidade de fazer a diferença na educação moral do espírito que lhe foi confiado. Então veja, nós passamos pelas duas posições na vida. Ou pelo menos uma delas é certeza que a gente passa, que é a posição de filho. Então, nós fomos gerados por alguém para estarmos aqui hoje.
certo? E essa força sexual que nos gerou, ela nos deu, né, uma oportunidade bendita de renascermos e traçarmos aqui para a nossa vida como espíritos, né, metas diferenciadas, diferentes daquilo que a gente já vem vivendo. Então, quando o Divaldo fala aqui, assim, ó, em nossa área da promoção social espírita, eu conheci vários casos de pessoas com menor instrução e esclarecimento que tiveram 2 filhos por ano. 2 filhos por ano. Olha o que é isso. Um em janeiro, o outro em novembro. Em muitas comunidades, a ignorância e o vício colaboram para a ocorrência de uma ou duas gestações, num curto espaço de tempo, cujos resultados talvez não sejam os melhores. Nessas ocasiões, espíritos profundamente endividados reencarnam pelo fenômeno do automatismo, mergulhado no anestésico da carne, a fim de passarem por estágios incipientes da evolução. Esses reencarnados cumprirão uma etapa inicial de fixação de potencialidades, em que o instinto se transforma nas primeiras manifestações da inteligência humana. Todos os espíritos que ainda se encontram nessa fase da evolução renascem, dirigidos pela compulsória das reencarnações automáticas, tá? E isso acontece em muitas famílias de periferias urbanas que não tiveram acesso ou que menosprezaram a educação sexual e o planejamento familiar. Então, veja, desprezar a educação sexual, desprezar o planejamento familiar, é traçar uma fatalidade da qual você depois poderá se amargurar por tal escolha. E o pior, quando você não se dá conta, não se preocupa com aquilo que você está fazendo, está escolhendo, com a sua ação, se você vai engravidar ou não, deixa, vamos ver no que dá. Não vai ser um bom pai, não vai ser uma boa mãe, mas depois da maternidade muda. Quando você não tem essa preocupação no início, isso significa que você depois vai fazer, né, todo mundo sofrer. Por quê? Se depois do nascimento dessa criança, você se revoltar, não aceitar teu filho, não aceitar a situação com que você está, não aceitar o marido, a esposa que você recebeu, que você tem, não aceitar que agora, né, você não tem mais tempo, única e exclusivamente para cuidar de você, que você precisa renunciar a muitas das atividades que você gostava. Se você não entender isso, você vai sofrer e vai se revoltar. E acima de tudo, você vai fazer aquele espírito que veio, né, numa hora em que você estava escolhendo mal, sofrer também. Então você vai ser responsável por 2 sofrimentos, pelo seu e pelo do outro. É por isso que, é claro, a doutrina espírita, ela não condena nada, mas ela instrui. Ela instrui, né? Tudo que a gente for fazer, que a gente faça com consciência, com responsabilidade. Essa é a questão. Não é o número de filhos que você pode ou não ter, é como você vai lidar com esses espíritos quando estiverem aí com você. Como você vai ser, né? Como você vai tratar as responsabilidades da vida com esses seres que estão aí compondo a sua família.
Essa é a questão. E por isso que eu digo que nós precisamos nos conhecer e saber das nossas limitações. Porque se nós não temos condições emocionais, psicológicas, físicas, estruturais no espírito, para amar devidamente um outro ser, é melhor então que nós, sim, façamos uso de métodos que nos previnam dessas situações, tá? É melhor, porque eu conheço muita mãe por aí que eu, sinceramente, às vezes eu fico me perguntando por que é mãe? Por que colocou o filho no mundo? Mas quem sou eu para julgar? Mas nós conseguimos perceber a falta de estrutura e de entendimento do tamanho da responsabilidade que é reeducar alguém. Educar alguém é muito difícil. Você precisa realmente se dedicar e contar com apoios vindos de outros lugares, porque sozinho a gente não consegue. Então, ter filho ou não vai fazer parte da sua capacidade de conseguir ser responsável ou não por esse filho. E aí, Divaldo, ele continua nos dizendo assim, ó. Encontra-se à nossa disposição um elenco de métodos que são éticos e estão previstos na legislação de inúmeros países. No passado, a Igreja Católica Romana incentivava o planejamento familiar utilizando o método natural do acompanhamento do ciclo menstrual, é uma opção. Tem mulher que não pode ter nenhum método, né? Tomar nenhum tipo de pílula. Mas a ciência demonstrou que esse método é ineficaz, nem sempre dá certo, né? Por causa da imprecisão da ciclagem hormonal de muitas mulheres. Às vezes a ovulação acontece antes do que se imagina ou depois do previsto, indicando que qualquer casal pode ser surpreendido por uma gravidez não planejada. Para evitar essa situação, a medicina oferece-nos os contraceptivos femininos e os métodos de prevenção destinados ao público masculino, pois o homem também deve submeter-se aos mesmos cuidados dirigidos à mulher, uma vez que a carga de responsabilidade não deve ficar apenas nas mãos dela. Desta forma, à luz da doutrina espírita, a utilização de anticoncepcionais é perfeitamente ética. É perfeitamente aceitável, correta. Embora Allan Kardec tenha referido que todo e qualquer obstáculo à reprodução torna-se coartador da reencarnação. O codificador se reportava ao aborto, já que este era o único método conhecido em sua época para interromper a gestação. Vale lembrar que na metade do século XIX não se conhecia cientificamente o mecanismo da fecundação, uma vez que os microscópios pouco desenvolvidos naquela época não permitiam aos pesquisadores analisar a união dos gametas. Então vejam, pessoal, a decisão é sempre nossa. E Deus respeita as nossas decisões, é claro, dentro de um sistema harmônico chamado causa e efeito, ação e reação. Nós vamos viver, nós vamos passar situações que nos são impostas, sim, pela vida, ou seja, você vai muitas vezes ter que reparar com aqueles espíritos, estejam eles encarnados ou desencarnados, situações em qual você fez parte para prejudicar esses espíritos. E muitas das formas de reparação, né, de um algoz para a sua vítima é a maternidade e a paternidade.
Então, muitas vezes, nós vamos nos encontrar nessa situação, né? Será que eu, né, vou gesto um filho? Será que eu não gesto? Será que, né, o meu egoísmo consegue não ser tão egoísta assim para que eu consiga repartir um pouco do que eu sei, das minhas experiências com outras criaturas? Tudo isso faz parte de um contexto do emaranhado de vidas sucessivas, né? O que nós somos hoje é resultado, é fruto do que nós fomos ontem. E o que nós seremos amanhã será resultado do que nós fazemos hoje, no presente. Então, se você acha que você não tem condições de levar, né, uma gestação ao fim, que você acha que você não tem condições nenhuma de ser mãe, de ser pai, que você quer estudar, quer viver um pouco mais sua vida, quer aprender um pouco mais, nós damos essa liberdade, nós temos essa liberdade e há esse respeito por parte da divindade para com a sua decisão. O que aqui é recriminado, o que aqui é condenado, é o assassinato que muitas vezes nós promovemos aos espíritos por determinadas situações, como o aborto. Então, se você se previne contra uma gravidez indesejada, tudo certo, ok. Decisão sua, você está escolhendo no momento não engravidar, ok. Agora, se acontece por um descuido seu, do seu parceiro, né, você engravidar, isso não te dá o direito de você exterminar essa vida que você acaba de receber. Mas nós vamos falar melhor sobre isso no próximo sábado, no próximo vídeo, na próxima live. Por quê? Porque o próximo capítulo é um capítulo intitulado Aborto. E aí eu quero ver a opinião de vocês sobre o aborto. Pode ou não pode? A mulher é dona do seu corpo? Meu corpo, minhas regras, é isso? Mas isso, meu corpo, minhas regras, é sinônimo dela também ser dona da vida de alguém? Então a gente vai poder discutir tudo isso aqui na semana que vem. Gente, muito obrigada. Obrigada por vocês estarem aqui assistindo, prestigiando esse estudo, essas reflexões, né? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero ter respondido as dúvidas, os questionamentos. E é claro, nós não conseguimos e nem podemos ter a pretensão de fechar os assuntos, né, relacionados à maternidade, à paternidade e ao aborto. Mas nós temos que, de alguma forma, nos orientar na vida. E a doutrina espírita está aqui para isso, para nos orientar, nos ajudar, nos auxiliar. E na questão aborto, sim ou não, a gente vai discutir isso aqui à luz da doutrina espírita semana que vem. Então eu aguardo todos vocês no próximo sábado às 9 horas da noite. Fiquem todos com Deus, que Jesus possa abençoar o nosso final de semana e abençoar a semana que vai se iniciar. Um beijão, até sábado que vem.